papel do erro e das falhas dentro dos processos, dentro das atividades de uma empresa. A gente viveu uma era voltada para a excelência. Tudo era baseado no acerto, na prática da perfeição. Hoje as empresas abriram suas mentes para acolher o erro, para acolher a falha como sendo um instrumento de melhoria, de refinamento. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? As empresas mais inovadoras do mundo não escondem, não tentam esconder os erros dentro dos processos ou as falhas dos seus colaboradores. Pelo contrário, as empresas inovadoras estão utilizando os erros e as falhas como um instrumento de aprendizado. Como melhorar processos, como aprimorar, como minimizar os riscos através do reconhecimento dessas falhas, da detecção deles, para que esses processos sejam revisados, para que novas estratégias sejam implementadas. As empresas precisam estar abertas a acolherem esses erros como base de informação importante, para que elas possam estabelecer os critérios para o desenvolvimento dos processos e para a melhoria deles. Então, esses erros, eles precisam ser detectados, discutidos e precisam ser juntos repensados como novas estratégias para uma nova elaboração. Então, é necessário que as pessoas estejam dispostas a discutir essas falhas todos os dias dentro das empresas. Existem até algumas técnicas que, inclusive, eu gosto de utilizar dentro das consultorias que eu presto nas empresas, que é um quadro onde a gente chama quadro do erro, onde o colaborador, ao final do dia, ele tem a oportunidade de expor e detectar qual foi a sua falha dentro do processo das atividades daquele dia. E esta técnica é muito importante para trabalhar a confiança, a segurança psicológica desse colaborador, a partir do momento que ele não se sente desvalorizado, ele não se sente diminuído, ele não se sente pressionado, porque o seu erro será exposto junto com todos os outros colaboradores. Então isso faz parte de uma cultura que estabelece que você pode reconhecer o erro e a falha e você pode, a partir dele, ter um aprendizado, um aprimoramento. Então esse é o ponto central. Agora, isso tem tudo a ver com o modo como o nosso cérebro funciona. Existem circuitos dentro do nosso cérebro que são elaborados e balizados a partir do erro. Ou seja, quando nós fazemos algum movimento ou quando nós elaboramos um comportamento, quando elaboramos alguma atividade, onde o nosso cérebro detecta uma falha, circuitos são desativados para que o nosso cérebro tenha condições de elaborar novos circuitos e ativar novos circuitos com a informação correta. Ou seja, a gente tem aí a oportunidade de refazer, de repensar e aprender do jeito certo. Então, esse é o papel do erro dentro das organizações, baseado no modo do funcionamento cerebral. Isso é valioso, porque isso vai fazer com que a gente se torne ainda mais produtivo, ainda mais engajado dentro dos processos do nosso trabalho. Infelizmente, a nossa cultura, de forma geral, não favorece o erro e a falha, nem na nossa vida pessoal, nem no nosso trabalho. Então a gente entende o erro muitas vezes como significando fracasso. E aí a gente relaciona erro, falha com fracasso, e isso emocionalmente nos afeta de uma maneira que muitas vezes a gente perde a motivação, a gente perde a vontade de continuar elaborando as ideias, de continuar engajados num projeto, porque a gente se sente fracassado. Então a gente precisa começar já a quebrar esse paradigma, entender que o erro faz parte do processo humano de aprimoramento, que o nosso corpo e o nosso cérebro, eles são projetados visando exatamente esse aperfeiçoamento e que a partir disso nós temos sim como criar uma nova base de dados com novas informações para que a gente possa de fato conseguir fazer algo mais consistente, mais assertivo lá na frente.
Bom, a partir de hoje você vai aprender a observar os seus erros e as suas falhas, você vai aprender a pensar, repensar esses processos através desse erro de uma maneira tranquila, sem se sentir fracassado. Então hoje nas empresas existe uma metodologia que é muito implementada chamado Fail Fast, ou seja, fale rápido. Então, detecte a falha, aprimore os processos e coloque o seu projeto para continuar sendo desenvolvido e se tornar um projeto real. Lembre-se sempre, para a gente acertar, a gente vai precisar errar muitas vezes. Então não se preocupe com isso, continue engajado com o seu processo, com o seu projeto e passe a olhar as falhas como uma ferramenta. Utilize as falhas e os erros como uma ferramenta essencial no aprimoramento, no aperfeiçoamento dos seus projetos. E não se esqueça daquela dica importante, coloque aí um quadro onde você possa expor as falhas dentro dos processos, das tarefas do dia, para que você possa reconhecê-los mais rapidamente. Faça isso e treine isso com seu time, para que as pessoas fiquem cada vez mais confortáveis com esse processo de errar e acertar, para que elas não se sintam desvalorizadas e desmotivadas. Pratique o erro como aperfeiçoamento, como uma ferramenta essencial para aperfeiçoar e para aprimorar os seus processos.